Graça e paz, que bom que você chegou aqui, hein? Hoje você vai ser tocado, ministrado, renovado pela palavra gloriosa do nosso Deus. Nesse momento, faça parte da minha rotina. E esse momento, nós estamos aqui ministrando sempre palavras de restauração, de fé, de esperança, de cura, de libertação. Se você entrou nesse canal pela primeira vez, dá uma olhada nos vídeos que tem aqui. A gente sempre faz uma oração no final, abençoando a família, abençoando a casa, abençoando todos que participaram. Então, quem participa desse devocional, no final sempre é abençoado por uma palavra de oração, de fé e de esperança. Só pode acontecer coisas boas na sua vida quando você entra nessa rotina diária de ouvir um devocional e ser abençoado através de uma oração. E hoje não será diferente, muito pelo contrário. Hoje Deus quer te levar de volta à mesa do Senhor. Deus te chama para a presença dele. Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida, com base de uma história linda, de uma história que mostra que Deus não esquece de você. A Bíblia diz que pode uma mãe esquecer de um filho que está amamentando, ainda que a mãe que está dando de mamar esqueça de um bebê, o Senhor não esquecerá de você. Então, isso é para você lembrar que Deus tem promessa para a tua vida, que Deus tem uma mudança de história para você. E com isso nós vamos usar como referência uma história muito linda de um jovem chamado Mefibosete. Mefibosete, ele era o neto do rei Saul, filho de Jonatas. E na história de vida dele, quando a babá saiu, eles foram fugir porque teve a guerra, que os filisteus ganharam a guerra e levaram a arca. Ela foi fugir com esse rapaz e ele cai com os pés e os dois pés dele quebram e ficam para trás. Então ele foi um aleijado e acabou indo para uma terra chamada Lodebar. Quer dizer, Lodebar era uma terra de esquecimento, uma terra de miséria, uma terra sem vida, uma terra que não brotava. Então ele ficou esquecido naquele lugar, no lugar chamado Lodebar, por muitos anos, devido a ter acontecido essa tragédia na vida dele, e ele ficou lá, machucado, ferido, oprimido. Enquanto ele estava naquela terra de esquecimento, Deus lembrou Davi, e Davi, no meio de um momento de busca da presença de Deus, ele lembrou: tem alguém da família de Jonatas que eu possa cumprir as promessas de Deus, que eu possa abençoar? Então, enquanto aquele jovem frustrado, com os pés quebrados, tortos, sem expectativa, numa terra de dor, Deus estava lembrando dele. Eu quero te dizer, não sei qual é o momento que você está vivendo hoje, mas eu quero te dizer, Deus está lembrando de você. As promessas de Deus estão sobre tua vida. Então, aquele jovem que estava sem expectativa, numa terra de sofrimento, numa terra de dor, Deus fez com que Davi lembrasse. E aí Deus falou para Davi: Davi, existe um jovem que é filho de Jonatas, que você tinha uma aliança, ele está numa terra de dor, numa terra de Lodebar. Ele falou: então vocês vão mandar uma caravana buscar ele. Eu fico imaginando ele naquele lugar miserável, naquele lugar pobre, de repente chegando uma caravana do rei, naquela terra miserável, de terra batida e casas todas destruídas ali, naquele ambiente, chegando uma grande caravana do rei Davi, e o pessoal, aquelas crianças correndo atrás daquela caravana, aquela festa, eles correndo em volta daquela caravana. O que está acontecendo? O que levou essa caravana linda do rei chegando aqui com aquelas carruagens
falou, ó, viemos buscar Mefibosete. Ele até deve ter se escondido, porque a Bíblia diz que ele se considerava como um cão com sarna, acuado, de tão triste que estava a vida dele, da baixa autoestima, porque ele não tinha mais esperança, mas Deus lembrava dele. Talvez você perdeu sua esperança. Eu quero te dizer, Deus lembra de você. Deus sabe tua dor, Deus sabe tua angústia. E ali falou assim, se arrume, Mefibosete, porque Davi lembrou de você. O Senhor fez Davi lembrar de você. E tem um recado de Davi para a tua vida. Você vai ir para o palácio e você vai sentar na mesa do rei todos os dias. E assim foi. Eles pegaram, fica imaginando Mefibosete entrando naquela carruagem e todos festejando, todos que às vezes viam aquele jovem fracassado, destruído, desanimado, desapontado, sendo levado para a presença do rei, sendo levado ao palácio do rei. Quando ele chega, ele estava até um pouco assustado, um pouco ressabiado. Será que vai me matar? O que vai acontecer? Falou assim, pode um cão morto como eu agradar o rei de alguma maneira? Mas ele não fez nada. Ele tinha uma baixa autoestima, ele não tinha condições de se exercitar, ele não tinha condições de servir como um soldado, mas ali mostra a graça de Deus sobre a vida de Mefibosete. Assim Deus nos alcançou com a sua maravilhosa graça, porque nós não merecíamos, estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, mas com seu muito amor que nos amou, pela graça nós somos salvos. E assim foi com Mefibosete. Davi falou para ele, eu te chamei para você sentar na mesa do palácio, tomar café comigo todos os dias. Imagina, foi chamado à presença. Ele foi chamado à presença. Ele não fez nada para merecer. Você também não fez nada para merecer. Eu também não fiz nada para merecer. Nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Porém, Deus chamou Mefibosete para a mesa e a partir daquele dia ele sentou à mesa do rei e ali na mesa do rei ele tomava café, um café real. Deus nos tira do lamaçal do pecado para nos assentar juntamente com os príncipes da terra. Então eu quero te dizer, se você hoje estava angustiado, aflito, achando que Deus não ia querer mudar a tua história, eu quero te dizer que hoje Deus te chama para você sair da terra de Lodebar. Saia de Lodebar, porque existe alguém que lembrou o rei Davi que ele ia chamar à mesa. Eu quero te dizer, o Espírito Santo lembrou Jesus de morrer por você. Jesus te resgata, te chama para a mesa, te chama de filho para você sentar na mesa. E ali, a partir dali, ele saiu daquela terra de dor, daquela terra de falta de frutificação e o chamou para a mesa. Você está numa terra de dor, numa terra de dificuldade, Deus está te chamando a sentar à mesa do rei. Então entenda que é tempo de voltar à mesa do Pai, a presença, a comunhão. Deus tem um banquete esperando você para que você se lance no banquete, porque enquanto o mundo está te levando para a terra de Lodebar, para a terra da promiscuidade, do pecado, existe um banquete na mesa do rei preparado para você. Então é tempo de você voltar para a mesa do rei. É tempo de você entender que Deus lembrou de você. Enquanto você estava na terra do mundo lá, alguém estava falando o seu nome diante do Senhor. Alguém estava intercedendo diante de Deus. A Bíblia diz que Jesus fica à direita de Deus Pai, intercedendo por você, clamando por você. Então, seu Lodebar encerra hoje e ele manifesta um grande banquete para você sentar na mesa do rei. E nessa mesa, Mefibosete sentou na mesa. E os dias foram se passando.
ele foi desfrutando do banquete, ele foi desfrutando daquela alegria de estar sentado à mesa do rei, até que um dia ele começa a se envolver em situações políticas, começou a entrar uma soberba no coração dele, ele achou que ele era mais do que ele era e começou a desvalorizar a mesa do rei e acabou traindo o rei e acabou perdendo o direito de estar na mesa do rei. E o fim dele foi trágico, porque ele não soube aproveitar. Muitos já saíram da mesa. Quantos que você conhece que saíram da mesa, não aproveitaram estar na mesa do rei e se perderam no caminho? Mefibosete teve tudo para ter uma história linda, mas ele teve um tempo de restauração e depois saiu. Não permita que você seja tirado. A Bíblia diz: cuida do que tens para que ninguém roube tua coroa. Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, é necessário prezar pela palavra, prezar pela presença e não deixar vir as ciladas do mundo, os prazeres da carne, as seduções nos roubar. Por minutos de prazer, às vezes segundos de prazer, somos levados a sair da mesa do rei. Então hoje Deus te chama para a mesa, mas preserve-se na mesa, se mantenha na mesa, porque Deus te tirou de Lodebar para você sentar na mesa do rei, porque existia alguém clamando por você diante de Deus, e o tempo de dor se transforma em tempo de banquete. Hoje Deus te chama para um banquete à mesa do rei. Saia de Lodebar e sente na mesa do banquete do rei. Eu quero orar para que você seja protegido, blindado, e um tempo de Deus se manifeste sobre tua vida para que você viva o extraordinário de Deus sentado à mesa do rei, não por merecimento, mas porque a graça de Deus te alcançou. Então quero orar pela tua vida. Se você conhece alguém que precisa voltar à mesa do rei, lembre dessa pessoa na oração junto comigo, e depois da oração você encaminha esse vídeo para ela. Vamos orar. Querido Pai, seu filho está aqui, ó Deus, diante do Senhor ouvindo essa palavra. Não é à toa, Senhor, porque a terra de dor, a terra de esquecimento, a terra de seca, a terra de falta de frutificação, hoje é encerrada e entra um tempo, meu Pai, do Senhor buscar essa vida, assentar de novo na mesa do banquete do rei, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste o sobrenatural, manifeste unção, manifeste poder, manifeste a graça e o teu amor sobre essa vida, resgatando ela, em nome de Jesus. Coloque anjos para trabalhar ao redor, coloque um sobrenatural, coloque uma vida de Deus se manifestando sobre ela, em nome de Jesus. Eu abençoo no poder e na unção do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Agora você, querido, curte, compartilha, mande para os seus amigos essa palavra e vamos juntos tirando pessoas de Lodebar e levando vidas para a mesa do rei também, porque você pode fazer isso, porque você é filho de Deus e um filho pode restaurar filhos para Deus. Tem um dia extraordinário, graça e paz.